E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Alquimia Pop. E com o lançamento do filme do Vampiro Vivo da Marvel, hoje eu resolvi trazer para vocês a história de Morbius Volume 2, de 2013. Essa HQ se passa durante os eventos do Homem-Aranha Superior. E aqui, o Morbius fugiu da prisão e foi se refugiar em um bairro bem isolado. Só que ele não esperava que nesse local ele tivesse que enfrentar uma poderosa máfia e que pela primeira vez ele fosse tratado como um verdadeiro super-herói por pessoas que ele nem imaginava, passando por diversas reviravoltas. Então, antes de começar, já dá aquele like para dar aquela moral e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E vamos lá! Histórias atrás, em O Espetacular Homem-Aranha número 699.1, estava ocorrendo a saga Homem-Aranha Superior, em que o Peter Parker e o Dr. Octopus haviam trocado de corpo. E o corpo do Octus, agora com a mente do Peter, estava preso numa balsa, uma penitenciária construída em uma ilha. A balsa então é invadida pelo Ardiloso, um dos vilões do Homem-Aranha, que entra lá por um portal. Ele liberta o Dr. Octopus com a intenção de formar um novo Sexteto Sinistro e querer que o Dr. Octopus fosse o líder. O Peter aproveita isso e decide fugir com o Ardiloso, tomando controle rapidamente da situação para que ninguém mais fosse ferido. O Michael Morbius oferece ajuda, mas o Peter rejeita por ficar com medo dele se descontrolar e atrapalhar a sua fuga. Eles então ativam o portal e escapam, e felizmente esse portal causa um curto-circuito e abre a cela do Morbius, permitindo que ele também escape. Ele aproveita e liberta o lagarto para que o monstro o ajude a combater os guardas da prisão. Nesse percurso é mostrado um flashback, contando sobre a infância do Michael, em que ele era uma criança com uma doença no sangue que o deixava muito frágil, e por conta disso, sua mãe nunca deixava ele sair na rua. Por sorte, ele teve um grande amigo de infância. Seu nome era Emil Nichols. A amizade dos dois foi tão fiel que durou até a vida adulta, com os dois se tornando médicos e trabalhando juntos nos experimentos com morcegos, que deveriam curar o Michael. O Morbius, prestes a morrer, pediu para que o Emil antecipasse a aplicação dos remédios, mesmo que os experimentos ainda não estivessem 100% concluídos. E o resultado foi o que vocês já sabem. Ele foi transformado em um vampiro vivo, uma espécie de pseudo-vampiro, e acabou matando seu melhor amigo. E isso o atormentou a vida toda, além do peso de ter jogado todo o seu trabalho no lixo e de nunca ter sido curado. Com toda a confusão na prisão, o lagarto seguiu um caminho diferente e o Morbius acabou escapando por uma grade e chegou nadando até Manhattan. Agora sim, partindo para Morbius Volume 2. Logo chegando em Manhattan, ele conhece um homem chamado Justin e esse cara pega empatia por ele e lhe doa umas roupas. Ele o ajuda a sair dali, pois os super-heróis e a polícia estavam caçando todos os fugitivos da balsa. O Justin orienta o vampiro a ir para Brownsville, uma região aos arredores de Manhattan, pois mesmo que lá tivesse bastante bandido, não teria nenhum super-herói para incomodá-lo. Chegando em Brownsville, o Michael começa a viver como um sem-teto, e logo no segundo dia ele é quase roubado, mas obviamente o ladrão não consegue levar sua carteira. E no quarto dia, ele presencia uma mulher chamada Wanda brigando com seu ex-cunhado, o Noah German, pois mesmo ele sendo tio do seu filho, ela não queria que eles ficassem se encontrando, porque esse cara era ninguém menos do que o líder da criminalidade daquela região. Depois da discussão, o Morbius pergunta pra moça se estava tudo bem, e ela, com a raiva à flor da pele, diz que tudo estava melhor antes dele fazer essa pergunta, dando uma bela patada no pobre vampiro. O ladrão que havia tentado roubá-lo era da organização criminosa do Noah. Nisso, os dois surgem ali, perguntando o que um homem tão estranho fazia naquelas redondezas, pensando que ele era um viciado em drogas. E o Morbius, coitado, estava apenas comendo um sanduíche do lixo, e para tentar intimidá-lo, o Noah lhe dá um soco na cara. O Michael pensou em deixar isso passar em branco para evitar problemas, só que ele não aguentou ser desrespeitado por um babaca daquele nível, e logo em seguida, devolveu o soco da mesma forma. O Noah estava com sua gangue por perto, e um dos membros dá um tiro no peito do Morbius. O vampiro então se vê obrigado a enfrentar cada criminoso que estava ali. A luta vai se desdobrando até o metrô e o Noah, que era bem forte, pega sua espingarda e dá outro tiro no peito dele, o que o deixa debilitado e permite que ele seja gravemente espancado. E vale ressaltar que o fator de cura do Morbius não é tão rápido igual ao do Wolverine, por isso que um tiro daquele tipo pode fazer um baita estrago. Depois de um tempo, a gangue vai embora, acreditando que o Michael havia morrido. Uma moradora de rua, intrigada,
estava observando a luta esse tempo todo, e no seu fim, ela pegou o corpo do vampiro em processo de regeneração e o levou para um teatro abandonado. O nome da moça era Beck Barnes, e depois de passarem algumas horas conversando, o Morbius revela para ela que ele era um vampiro, e a Beck não fica com nenhum medo, e os dois até formam uma certa aliança. A Beck tinha como hobby fazer pinturas dos rostos dos civis daquela região, e além disso, ela também era babá do filho da Wanda, o Henry, e ela já estava atrasada para o trabalho, e o Morbius decide acompanhá-la. Chegando na casa da Wanda, eles a encontram discutindo com o amigo do Henry, o Carl, e descobrem que o Noah está com ele. O Noah queria que o seu império do crime se tornasse um negócio de família. Por conta disso, resolveu começar a passar os conhecimentos para o seu sobrinho Henry. O Carl fala a localização do esconderijo do Noah para eles, e rapidamente Morbius e a Beck partem para lá. E já no local, o desentendimento começa a surgir, e o Noah fica surpreso com o Morbius ali, pensando que ele já era um cadáver. A Beck tenta tirar o Henry dali, mas na hora, a Rochelle, namorada do Noah, lhe dá uma porrada. O Morbius fica enfurecido com esse ato e já logo parte com tudo pra cima do Noah, e na hora que ele ia pular, o Noah o agarra e o joga no chão. E ele não deveria ter feito isso, pois tal ato ativou momentaneamente o lado sombrio do Morbius, da qual ele não tinha nenhum controle. O vampiro então levanta lentamente e com os olhos sedentos por sangue, corre em direção ao Noah e morde seu pescoço. E enquanto ele vai voltando ao seu estado normal, o vilão fica agonizando no chão, quase morrendo. O caos então se instala no meio do esconderijo. A Beck aproveita a situação e tira o Henry dali, enquanto o Morbius lutava contra todos os criminosos. Ele lutava, mas ao mesmo tempo gritava dizendo que poderia salvar o Noah. E a Rochelle, totalmente desesperada, pega uma pistola e consegue perfurar o pescoço do Morbius, que novamente cai desmaiado no chão. Posteriormente, o Michael acorda acorrentado de cabeça para baixo e diz para Rochelle que ele era um médico especialista em sangue e que seria a melhor pessoa para salvar o Noah. A Rochelle fica bem receosa, mas não tinha o que fazer, então aceita ajuda. O plano do Morbius era demorar o máximo possível ali, para que a Beck tivesse tempo para poder escapar com a criança. A Beck leva o Henry para uma lanchonete, achando que estaria segura. Entretanto, a Rochelle mandou um dos seus capangas segui-los e ficar aguardando o próximo comando. Na mesa de cirurgia, o procedimento estava sendo realizado pelo Vasquez, um reservista do exército, e pelo Leonard, seu grande assistente. Enquanto Michael estava dando ponto na garganta do bandido, o Vasquez conta que o nome verdadeiro do Noah era Dave Brill. Ele havia sumido de Bronzeville por um tempo, e quando retornou, estava totalmente diferente, inclusive com esse novo nome. E no momento que ele narrava a história, o Noah dá seu último suspiro e acorda assustado. Agarra a garganta do Vasquez e bate muito forte a cabeça dele na mesa, resultando em mais um cadáver. O Morbius apressadamente empurra o Noah de volta para a mesa, mas como ele já estava muito fraco, acaba não aguentando e também morre. Nisso, a Rochelle abre a porta e vê seu namorado falecido na maca. Ela ordena que um dos capangas atire no vampiro, e o Morbius rapidamente o imobiliza. Ele tenta conversar com ela, dizendo que fez de tudo para salvar seu namorado. E é nessa hora que homens mascarados surgem do nada arrombando a porta. Todos que estavam ali se unem para combater essas pessoas misteriosas, iniciando assim um novo confronto, com o Morbius dando diversos golpes nas máscaras brancas. Essas pessoas estavam naquele local para sequestrar o corpo do Noah, e eles conseguem pegar o cadáver e transportá-lo para um helicóptero. O Michael tenta impedir, mas uma mulher dispara raios nele e deixa o caminho livre para os bandidos concluírem o feito. A Rochelle explica que Bronzeville antigamente era um território disputado por várias gangues, e que o caos era muito maior do que existe hoje. E tudo mudou quando Dave Brill foi transformado no Noah, por meio da organização criminosa Magia, que é a representação da máfia na Marvel, sendo alguns deles aquelas pessoas mascaradas que roubaram o cadáver. A Magia é composta por criminosos, cientistas loucos, feiticeiros e outros supervilões, como o Conde Nefária e a sua filha, a Madame Máscara. A Magia estava querendo dominar o crime em Bronzeville, e para isso, ela decidiu colocar um super-humano lá para impor medo e controlar a região. Seus pesquisadores analisaram diversos candidatos até chegarem no Dave. Já envolvido no crime, mas sem respeito perante os outros, o Dave acabou apanhando e foi nesse momento que ele teve seu primeiro contato com essa máfia. Uma mascarada sequestrou ele e o levou para a Ilha do Irmão do Norte, uma ilha de Nova York, onde ficava um dos quartéis secretos da Magia.
ela explicou tudo sobre a organização e que ele havia sido selecionado para participar de alguns experimentos genéticos e que no fim acabou resultando em uma lavagem cerebral. A Rochelle termina dizendo que esse plano deu uma certa paz para a localidade, já que a guerra de gangues havia terminado, pois só a magia mandava ali. E agora, com o Noah morto, tudo foi por água abaixo, já que as outras facções iriam voltar em breve para tentar retomar a área. Enquanto isso, na lanchonete, o capanga quase vai entrando para matar a Beck e o garotinho. Mas felizmente, a mãe do Henry surge e consegue bater de frente com o humilhante. Ela o agarra e desmonta sua arma com um piscar de olhos, amedrontando ele. E ela diz que aprendeu tudo isso apenas vivendo tantos anos na perigosa Bronzeville. Depois, na Ilha do Irmão do Norte, é mostrado Justin acorrentado e machucado, dizendo para um cara misterioso que ele havia cumprido o trato de levar o Morbius para Bronzeville. E esse cara o parabeniza por ter cumprido seu papel, e por isso, a esposa dele não iria morrer. Esse cara que tinha ordenado os procedimentos no Dave Brill, mas seus investidores falaram que esse plano havia falhado, já que fazer o Noah comandar o tráfico de drogas na região não estava trazendo tanto lucro assim. E aparentemente, esses supostos investidores fizeram com que esse cara tivesse a ideia de destruir o império do Noah, para recomeçar tudo do zero. Só que para fazer isso, ele não queria fazer o trabalho sujo e não queria levantar nenhuma suspeita. E por essa razão, ele escolheu o Morbius como parte do plano, para que ele fosse a pessoa que destruiria o comando do Noah. Ele termina de contar seu plano pro Justin, em que essas foram as últimas palavras ouvidas por ele, já que logo em seguida, o homem lhe dá um tiro. E assim, sua identidade é revelada, sendo o vilão conhecido como O Rosa. O manto do Rosa já passou por algumas pessoas, como Richard Fisk, filho do rei do crime. E aqui, esse manto estava sendo usado pelo Philip Hayes, um cientista e inimigo da super-heroína Loteria, e que agora estava focando totalmente seus planos na magia, para que com esse plano de Bronzeville ele pudesse fazer parte dos grandes chefões do mundo do crime. Ao sair do covil da Rochelle, o Morbius vai encontrar a Beck na lanchonete, pensando que ela estava em perigo. Mas ela conta que a mãe do Henry salvou o dia. O Morbius diz que não iria ajudar a cidade com essas novas ameaças que estavam aparecendo, pois aquilo não era problema dele. Mas a Beck o convence a ajudar da forma que ele podia, e diz que ele era a única salvação daquele lugar, e que Bronzeville agora fazia parte dele. A magia era dividida em diferentes suborganizações, e muitas delas não se davam bem. O líder da magia de Nova Jersey surge no quartel da Rochelle para tentar negociar, com interesse em fazer parte do tráfico de drogas da região. Mal sabiam eles que um dos agentes da magia liderada pelo Rosa estava os espionando, e de cima de um prédio ele dá um tiro de sniper na cabeça do chefão de Nova Jersey. E os mafiosos dele logo pensam que o disparo veio da gangue da Rochelle, e nisso um tiroteio começa a rolar solto. O Morbius surge no meio da troca de tiro e começa a lutar contra os gangsters da Rochelle e contra os mafiosos de Nova Jersey, ferindo todos que estavam no estabelecimento. Depois de alguns minutos batalhando, ele sai desse local e vai dialogar com os cidadãos e diz que ele não era um super-herói, mas estava ali para lutar pelo aquele lugar e por eles. E ele fala que essa vitória contra os criminosos não teria acontecido sem a ajuda deles, já que, para amenizar a catástrofe causada, as pessoas que estavam ali em volta ajudaram a curar os ferimentos dos bandidos, tudo para que o Morbius não ficasse com a imagem de ser um monstro perante a mídia. E ele fala que os moradores mostraram sua verdadeira força contra os criminosos, e que só eles mesmos poderiam decidir o futuro de Bronzeville. No meio do discurso, é ouvido um disparo de dentro do estabelecimento, e o Michael vai correndo para verificar. E quem estava lá? O Rosa. Ele aproveita e conta toda a história para o vampiro, desde a falha na criação do Noah até o novo plano de destruir e reconstruir Bronzeville. O Rosa diz que, a partir de agora, o Michael vai fazer tudo o que ele mandar, e tudo estava ocorrendo como planejado, pois o Morbius havia se tornado a esperança daquele lugar. E ele fala que o Michael será esse projeto de herói durante 8 semanas, ganhando mais e mais confiança dos cidadãos, e que, quando esse período acabar, algo muito ruim vai acontecer, e o Morbius que vai levar a culpa. O mafioso dá um tiro de bala de adamantium no herói e mostra uma foto da sua mãe, dizendo que havia sequestrado ela, o forçando a seguir as suas ordens. Caso contrário, ela seria morta. E para comprovar isso, ele joga a aliança de casamento dela no chão e desaparece do local.
Na manhã seguinte, a Beck diz que aquele era um novo dia, pois os moradores não estavam mais sozinhos na batalha, com o Morbius até recebendo uma homenagem em grafite. Mas no fundo, o vampiro sabia que as piores coisas ainda estavam por vir. Enquanto isso, o Rosa aparece falando no celular com um investidor sobre o plano. E o investidor questionava sobre quase todos os métodos que estavam sendo utilizados, só não questionava sobre o Morbius, pois ele acreditava no vampiro, já que o Morbius é seu filho. Então é mostrado o Macaória Morbius, pai do Michael Morbius. Durante a noite, o Laboratório Horizonte é invadido pela Nicoletta Harrell, uma mulher com habilidades de energia provindas de luvas tecnológicas, que faz essa invasão para roubar dados do laboratório e algumas invenções. Na manhã seguinte, o Morbius está combatendo alguns assaltantes em um estabelecimento, e logo quando acaba o trabalho, ele é surpreendido pelo Homem-Aranha Superior, que ainda estava com a mente do Dr. Octopus. O Aranha ativa as luzes dos aranhas robôs e o enfraquece. Isso permite que ele nocauteie o vampiro e o carregue para o Laboratório Horizonte. Esse laboratório é liderado pelo Max Model, um cientista amigo do Peter Parker. O Max comenta que na invasão foram roubadas apenas invenções feitas pelo Morbius, e elas foram parar nesse laboratório depois que o Morbius foi preso, e como elas ainda não tinham sido catalogadas, não teria como saber quais invenções foram roubadas. Por isso o Aranha e o Max precisavam do Morbius, para descobrir quais das invenções sumiram e ajudar a encontrar quem foi o culpado. O Morbius estava fazendo uma nova cura na balsa, mas ela foi perdida durante o motim. O Max Model disse que ele conseguiu pegar um pouco da fórmula que havia sobrado, e com isso, ele poderia continuar o processo da criação da nova cura, mas em troca, o Morbius deveria ajudá-los. Ele aceita a proposta, mas na verdade nem precisava, pois no meio da conversa, a Nicoletta surge no local e mostra que foi ela quem roubou as invenções. Ela conseguiu controlar centenas de robôs-aranhas e ordenou que eles atacassem os heróis. Uma violenta luta começa e o Morbius e o Cabeça de T se juntam para enfrentá-la. Ela lança raio nos dois e parte para cima nocauteando o Morbius, e na seguida faz o mesmo com o Aranha, se mostrando superior aos dois. O vampiro tenta revidar, mas ela o agarra e o joga no chão. Ela diz que voltou naquele local só porque seu cliente pediu, pois ele queria intimidá-los e mostrar com quem estavam lidando, como uma forma de ameaça para que os heróis não interfiram no seu plano. Logo em seguida, no Brooklyn, a Nicoletta vai ao encontro do Rosa e lhe entrega os dados que foram roubados. Ela diz que conseguiu todos os componentes que foram solicitados e que a próxima fase seria de invadir a IMA, uma organização criminosa formada por cientistas e liderada pelo MODOK. E ela diz que depois disso, eles finalmente poderiam construir a tal coisa que tanto queriam. Já em uma instalação da IMA, a Nicoletta imobiliza os cientistas de lá e captura a fonte de energia para o projeto, que era uma zona negativa que estava comprimida em forma de cubo e que tinha um potencial destrutivo absurdo. Depois disso, com suas habilidades de mecânica, ela termina o tal grandioso projeto, que era uma cópia mais simples do Nulificador Total, uma das armas mais poderosas da Marvel, que era utilizada pelo Galactus. E essa cópia estava nas mãos do Rosa. Os aranhas robôs eram controlados pelo Sentido Aranha. Então, para impedir que a Nicoletta os controlasse novamente, o Morbius e o Cabeça de Teia criaram um dispositivo que desligava o Sentido Aranha do herói por um certo período. Eles conseguiram rastrear a localização de onde a Nicoletta teria enviado o sinal para controlar os robôs-aranhas, mas mal sabiam eles que o rastro desse sinal foi deixado propositalmente por ela, para pegá-los desprevenidos. E chegando lá, a vilã já estava os esperando com uma arma supersônica. Então, os três iniciam novamente uma outra batalha. O Aranha consegue desarmá-la, forçando a entrar na luta mano a mano. E depois de trocarem golpes e contragolpes, a Nicoletta agarra o Morbius e o teletransporta para outro local, deixando o Homem-Aranha sozinho ali. Por meio do teletransporte, os dois vão parar no meio do teatro abandonado de Bronzeville, e o Morbius manda a Beck tirar todo mundo dali, para que ninguém se machucasse com a luta. Mas a Nicoletta diz que eles não precisavam brigar mais, pois a sua função de trazê-lo para esse local, nesse horário, já havia sido cumprida. Enquanto isso, o Rosa está de cima de um edifício, conversando com a Chandra, uma das suas agentes. Ele fala que Bronzeville é apenas seu projeto de animal de estimação, e que ele gastou o dinheiro de muitas pessoas nessa destruição. E logo em seguida, o Rosa aperta o botão do nulificador e uma esfera de energia negativa começa a se expandir no centro de Bronzeville. É mostrado um flashback de anos atrás,
em que o pai do Morbius encontra a mãe dele depois de muito tempo. Ela fala que não era para ele estar ali, pois senão ela e o Michael correriam perigo, mas ele rebate dizendo que agora estava poderoso e que os deixaria em paz só por um tempo. Em meio ao desmoronamento do teatro, a Nicoleta lança raios em direção ao Morbius e diz que ela fez tudo aquilo pelo poder que ganharia posteriormente e vai embora dali, dando adeus ao Dr. Morbius. A Beck presencia toda essa cena e vê que aquela destruição não foi culpa do Michael. O Morbius achava que ninguém gostava dele por conta dos erros que ele teve ao longo da vida. A Beck fala pra ele não ter esse sentimento, pois além dela, ele tinha muitos outros amigos e aliados, como a Legião dos Monstros, um grupo formado por anti-heróis bem peculiares e que lidavam com o lado sobrenatural da Marvel. Depois de conversar, a Beck finalmente consegue convencer o Morbius a pedir ajuda a alguém. Ele então entra em contato com o Múmia Viva e com o Lobisomem, membros da Legião. O Múmia guia todos os moradores de Bronzeville por uma passagem secreta e os leva para a cidade subterrânea de Monstrópolis, salvando toda a população a tempo antes que o Nulificador destruísse a superfície. O Michael queria que a Legião apenas ajudasse a salvar os civis, enquanto ele resolveria os assuntos com o Rosa sozinho. E o Rosa estava no helicóptero, vislumbrando toda a catástrofe, crendo que todas as pessoas estavam mortas, até a Chandra avisar que não estava vendo ninguém nas ruas. O Morbius surge no alto de um prédio, acenando para o helicóptero, e o Rosa fica surpreso e vai ao seu encontro. O Rosa começa a dialogar com o Morbius, e até comenta sobre a Ilha do Irmão do Norte, mas o vampiro, sem paciência, parte para cima do mafioso e consegue dar alguns socos no Rosa, mas o vilão consegue agarrá-lo e jogá-lo no chão. E isso permite que ele mire o Nulificador em sua direção e lance um raio de energia. O vampiro então despenca do prédio e cai em cima de um carro, aparentemente morto. A Beck corre para tentar socorrê-lo, mas o homem anfíbio tira ela dali à força, pois tudo estava indo pelos ares e não daria tempo dele carregar os dois ao mesmo tempo. O Rosa fica desapontado, pois ele não queria acabar só com os prédios, mas sim com a vida das pessoas, e ele vai embora para a Ilha do Irmão do Norte, novamente sendo mais uma pessoa que realmente achou que o Morbius havia morrido. Já na ilha, enquanto a Chandra estava em contato com o Macauri e a Morbius, o Rosa estava apreciando seu vinho e já cantando vitória. Quando de repente, a mão do vampiro emerge pelas águas e vai em direção à ilha. E é nesse instante que finalmente vemos quem é o verdadeiro Michael Morbius. Ele sobe na ponte da ilha e dá de cara a cara com os bandidos da magia e vai destroçando um por um com suas garras e dentes afiados e não deixa nenhum vivo. A Chandra vê toda essa cena e fica chocada em ver que o Morbius estava vivo. Ela mente pro Macauri dizendo que não estava acontecendo nada demais. E Macauri, como não era bobo, já desconfiava que uma hora ou outra o Michael iria se vingar do Rosa. Ele fala pra Chandra que a aliança deles foi cumprida e que o contrato do Rosa e dos seus aliados chegou ao fim, deixando o vilão sozinho e sem apoio. A Chandra fica desesperada e vai imediatamente avisar ao Rosa. E de forma bem calma, o Rosa diz que ela poderia simplesmente ir embora no helicóptero, pois ele queria resolver esse assunto sozinho com o herói. E nesse exato momento, o Morbius mata outro agente e vai pra cima do chefão. O Rosa então novamente dispara as munições de Adamantium e o Michael cai no chão. O vilão mira a arma na cabeça dele e diz que a sua mãe ainda estava sã e salva. Mas o Morbius rebate falando que viu sua mãe morrer há muito tempo e fala que quem estava sendo enganado esse tempo todo era o próprio Rosa, pois ele era apenas um mero mensageiro de pessoas muito mais poderosas, como o próprio Macauri. O Morbius presumiu que os chefes do Rosa lhe entregaram a fotografia e o anel da mãe dele, para que ele inventasse essa história de sequestro e tentasse persuadi-lo, sendo que, como o Morbius disse, a mãe dele já estava morta há muito tempo, e essa descoberta deixa o Rosa perplexo. Com ódio no coração, o Morbius se levanta e dá uma joelhada na cara do criminoso, e começa a socá-lo brutalmente, até dar seu golpe final, o que resulta na morte do vilão. O Macauri liga pro tablet do Rosa e o Morbius atende, sendo que ele nunca soube que esse cara era seu pai. O Macauri fala que existiam diversos outros Rosas por aí, trabalhando em outros negócios da magia, como se o Rosa fosse apenas o nome de um cargo dentro da magia. O grande empreendimento do Macauri e dos seus aliados era para que Bronzeville fosse reconstruído do zero, pois eles achavam que o plano de pôr o Noah como chefe do tráfico daquele local havia falhado, já que eles estavam investindo dinheiro demais lá e não estavam recebendo tanto lucro como retorno. Eles então decidiram aproveitar essa área para investir no ramo imobiliário, destruindo o bairro antigo e começando um novo, com novos prédios e casas bem melhores.
Mas para atrair a nova população, eles precisavam tirar a péssima fama que Bronzeville tinha. E daí que o Morbius entra na situação, sendo alguém que chamaria a atenção de todas as pessoas. O Macaoria fez o Rosa chamar o Morbius para Bronzeville para que ele se tornasse o herói daquele lugar, a pessoa que acabaria com Noah e com seu império do crime. E no fim, ele deveria morrer na explosão tentando salvar os moradores, e a história desse alto heróico seria aplaudida por todo mundo. Assim como o Capitão América é o símbolo da esperança dos Estados Unidos, o Morbius acabou se tornando o símbolo de esperança de Bronzeville. E consequentemente, isso atrairia novas pessoas para morarem lá, gerando um lucro absurdo com os imóveis, que estariam todos sob o controle da Magia e do Macaoria. E o Rosa foi um mero fantoche esse tempo todo. O Macaoria apenas lhe entregou as ferramentas necessárias e o fez acreditar que ele fosse o líder de toda a situação. O Michael perdeu nessa parte, mas ganhou em salvar a população, e ele sabia que a sua morte o tornou esse símbolo de esperança para os sobreviventes, em que eles pensaram que o ato do Morbius fez ele perder a vida por eles. Além também do Morbius ter sido o primeiro super-herói a atuar naquele local, já que todos os outros deixavam ele apodrecer na criminalidade. E, querendo ou não, tudo isso faria com que eles tivessem forças para recomeçar tudo do zero. E juntando tudo isso, com a sua preferência em ficar no anonimato, o Morbius preferiu não revelar que estava vivo. O Macaoria questiona o que o Morbius planejava fazer agora. E o vampiro, ao longo da história, se mostrou como alguém que não queria ser um herói. Ele apenas queria ficar sozinho, sem mexer com ninguém, e que teve que entrar nessa briga contra sua própria vontade. Durante a luta final contra o Rosa, ele comenta que já estava de saco cheio dessa situação, de lutar contra bandidos e contra super-organizações, e que não adiantaria ele ir sozinho atrás dos verdadeiros criminosos, pois eles seriam derrotados, mas apareceriam novamente em outro lugar. E ele prefere deixar esses problemas de supervilões para quem já está acostumado, como o Homem-Aranha e os Vingadores. E no fim, ele fala que talvez vá atrás desses criminosos, ou talvez não. E como as pessoas de Bronzeville já estavam salvas em Monstrópolis, agora ele só queria tirar um tempo para ele, finalmente podendo decidir o rumo da sua própria vida. Então, ele simplesmente vai embora dali e deixa o Macaoria falando sozinho, sem nem saber o nome dele e que ele era o seu pai. Um ano se passa e é mostrado a Beck na primeira exposição da sua própria galeria de artes. Depois que Bronzeville colapsou, ela fez novas pinturas que mostravam as faces daqueles cidadãos, representando seus sentimentos de perda e de tristeza, o que consequentemente ganhou um grande destaque no mundo artístico. E lá, ela dá uma entrevista e conta tudo o que aconteceu, incluindo suas aventuras com o vampiro vivo. Horas depois, ela sai da galeria e encontra seu grande amigo, e os dois saem para beber, apenas vivendo uma noite quase normal, sendo ela a única pessoa que sabia que ele estava vivo. E assim termina esse arco. Bem, vale ressaltar que até hoje, depois de quase 10 anos, esse esclarecimento sobre o pai do Morbius nunca mais foi abordado. Provavelmente decidiram deixar isso de lado, o que é uma pena. Mas a esperança é a última que morre, e quem sabe isso ainda venha a ser tratado nos quadrinhos. Depois dessa HQ, uma das principais aventuras do Morbius ocorreu em Carnificina Absoluta Protetores Letais, de 2019, em que o personagem foi convocado pelo Punho de Ferro para combater o Cletus Cassidy, que estava dominado pelo Deus Nu, se transformando no Carnificina Sombria. E eu já fiz um vídeo contando resumidamente sobre esse personagem, e se você quiser conferir, eu vou deixar ele no card aqui em cima. No mesmo ano, o Vampiro ganhou o seu terceiro volume, mas infelizmente ele teve apenas 5 edições e não foi terminado, sendo cancelado em 2020 junto com mais de 20 HQs da Marvel. E de acordo com os sites, o motivo foi a baixa de vendas causada pelo vírus. E agora ele está aí nos cinemas, sendo interpretado pelo Jared Leto. E digamos que ele não está sendo muito bem recebido, mas vamos ver qual vai ser o futuro desse multiverso aranha da Sony, com o filme do Kraven, da Madame Teia, e o próximo Venom 3, que daqui a pouco vão estar chegando nas telas. E sem contar também com a série da Teia de Seda, que vai chegar no Amazon. E com isso, eu vou ficando por aqui. E não esqueça de dar aquele like para dar aquela moral e de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E vocês podem mandar sugestões, ideias e críticas aqui nos comentários que eu vou lê-los com toda atenção. Valeu e até a próxima!